Mônica, um segundo assunto, a gente vai continuar em São Paulo. O reitor da USP disse que vai mudar e aprimorar a análise de pretos e pardos que se candidatam por cotas raciais. Esse é um assunto bem delicado, né? Inclusive, um juiz acabou de mandar a USP matricular um aluno que não havia sido considerado pardo. Conta pra gente. Só quando você fala que é São Paulo, mas não é São Paulo, porque esses estudantes, muitos desses estudantes que pleiteiam uma vaga na Universidade de São Paulo pelas cotas raciais, são de fora do estado, são do Brasil todo, né? A gente sabe que a USP é um imã, né, que atrai, pela sua excelência, candidatos de todo o país. E se vê as voltas agora com essa questão desse estudante, que não é o primeiro, né, que foi à justiça para dizer, não, eu sou pardo e eu tenho direito a essa vaga, eu entrei, passei na prova e eu tenho direito a essa vaga pelas cotas raciais, né? O reitor da USP, eu conversei com ele, o Carlos Carlotti Júnior, inclusive ele nos deu uma entrevista que vai ao ar amanhã no Ponto a Ponto, aqui na Band News TV, uma entrevista mais longa sobre o assunto, mas ele diz o seguinte, que está havendo e vai haver um debate para corrigir e aprimorar o processo de análise. Como que ele é hoje feito, o Megali? A pessoa se inscreve para disputar uma vaga pelas cotas raciais, tem que ser aprovada numa prova, como se fosse o que seria o antigo vestibular, né? E faz essa autodeclaração. Sou preto, sou pardo, quero entrar pelas cotas, tenho direito a disputar uma vaga pelas cotas raciais. Ao longo dos anos, Megali, teve muita fraude nessas provas, ou seja, a pessoa se declarava preto, pardo, mas na verdade era uma pessoa branca. Então os próprios movimentos sociais exigiram medidas para que se evitasse essas fraudes. E a USP adotou como medida um processo de avaliação, não só que a pessoa se autodeclare, mas que haja uma confirmação de que as informações que ela está dando são verdadeiras. Então como é que funciona? O aluno se candidata, é aprovado, daí duas comissões analisam as fotografias de todos os candidatos. As duas comissões têm que dizer, não, sim, as informações são verdadeiras. Esse é um candidato que pode entrar pelas cotas raciais. Se uma das comissões divergir, isso vai para uma outra comissão, uma terceira comissão, que se chama Comissão de Heteroidentificação. E aí, essa comissão faz uma conversa presencial com a pessoa, né? Porque a foto pode não ser suficiente para cravar, né? O que acontece? Como muitos estudantes são de fora de São Paulo, essas entrevistas começaram a ser feitas de forma virtual. Então, alguns estudantes fazem a entrevista presencial e os que estão longe fazem de forma virtual. Foi nisso que esse estudante se apegou para entrar na justiça e o juiz determinou que ele entre, porque disse que as condições foram desiguais. Muitos estudantes tiveram essa entrevista face a face e ele virtual. E o virtual não daria a segurança necessária para essa decisão da USP. Bom, o que diz o reitor? Que uma das mudanças deve ser justamente essa. As pessoas vão fazer, todos os candidatos, entrevistas presenciais em caso de dúvida, né? Mesmo que isso represente um custo para a universidade. Ele falou que são cerca de 200 estudantes todos os anos que fazem essas entrevistas virtuais e que, portanto, a USP deve pagar a passagem para que eles venham a São Paulo, arcar com as despesas para que essa entrevista seja feita de forma presencial. Ele diz que representa um custo, mas isso que vai dar segurança para a universidade, vai dar segurança para os estudantes, vai evitar essa exposição, né, polêmica da universidade, em relação a esse assunto. Agora, o Megali, é muito importante a gente frisar, né, que há equívocos, há discussões, há polêmicas, mas que esse sistema tem funcionado, né? Eu conversei também, por exemplo, com o Douglas Belchior, que é professor de História, cofundador da Uniafro Brasil, ele é do movimento negro, e ele fala o seguinte, a gente não pode desviar o foco da nossa discussão, não pode ficar em falsa polêmica, porque essas comissões foram criadas para evitar fraudes de brancos se passando por pretos e pardos, e ela tem acertado na grande maioria dos casos, tem evitado fraudes. Então, se há problema, se há erro, se há equívoco, ainda não está, vamos ver o que a justiça decide em última instância, mas isso pode ser corrigido até via judicial. Né? O que não pode é
falar que essas comissões não servem para nada, que esse sistema não funciona, quando ele, na verdade, está dando muitas oportunidades para muitas pessoas, fazendo um resgate histórico e tem condições de se aprimorar, Megali. Fica difícil você brigar com os fatos, né? O sistema tem funcionado, todos os dados, todas as estatísticas mostram isso, mas, de fato, ele não é perfeito, não sei nem se um dia ele será perfeito. Essa questão de avaliação se a pessoa é negra ou não é negra, o cara vai lá e acaba não passando um cara que claramente é negro porque tem o lábio muito fino, porque tem o nariz muito fino. A gente vê, né, esse tipo de avaliação. É tudo meio grotesco, mas também aí fica difícil, né? Qual é a alternativa? Você tem que aprimorar esse sistema, mas ele nunca será infalível. Mas não é por isso que você vai questionar o sistema de cotas como um todo. O Léo Vanderlei, por exemplo, nosso ouvinte aqui de São Paulo, ele mandou uma mensagem e diz que normalmente se declara como pardo e muita gente questiona. Ele, eu tenho negro, português e índio na minha árvore genealógica. Como não é pardo uma pessoa dessas? O WhatsApp dele tem foto. Eu cliquei na foto, eu tô olhando para um homem branco aqui. Mas ele se declara pardo. Eu também tenho tudo isso. Negro, português, índio. Não me declararia pardo em hipótese alguma. Mas é muito subjetivo. Fato é, como sublinhou a Mônica, o sistema funciona. Precisa ser aprimorado. Diga lá, Mônica. Megali, o Douglas Melchior também fez várias colocações, porque ele fala o seguinte, num país tão complexo, esse sistema é um tema, ele até fala, isso que deixaram de legado para nós, né, pretos, pardos, temos que nós discutirmos quem é, quem não é. Mas ele diz o seguinte, num sistema que tem vagas limitadas, que você não vai, você não consegue colocar todas as pessoas para dentro da universidade, ele diz o seguinte, tem que priorizar aqueles que têm um fenótipo mais próximo, né, dos africanos, tem que ser as pessoas, o pardo que se aproxima mais de fato do preto e não o pardo que se aproxima mais de fato do branco. Ele fala, não é uma discussão fácil, não é simples, ele já fez parte dessas comissões que examinam essas fotografias, ele fala, é muito complexo isso, mas tem que ter um certo critério, porque de fato as pessoas que têm esse fenótipo, que têm essa característica, são mais discriminadas, sofrem mais racismo, e é para elas que essas leis foram feitas, a elas que essas leis devem beneficiar. Não é fácil, o próprio reitor Carlotti me falou isso, ele falou, olha, isso vai ser uma discussão que a gente vai ter que tentar aprimorar ainda mais. Há discussões, Megali, algumas universidades fazendo o debate de adotar inteligência artificial para isso, né? Mas isso é muito rechaçado, né, pelos movimentos, por boa parte dos movimentos. Por quê? Pela inteligência artificial, você coloca lá 100 mil fotografias. E aí a inteligência artificial vai falar, não, pela fotografia é ou não é, né? De acordo com as outras 100 mil fotografias que estão lá no arquivo. Mas é complicado, né, Megali? Como você... o Douglas Melchior até falou, ele falou, olha, dentro da minha própria família, você tem dentro os pardos que são mais claros, os pardos que são mais próximos do negro mesmo. Então, como tomar essa decisão, né? Não é fácil, não é simples, mas é um debate muito válido e que tem trazido benefícios para o país. É isso. Mônica Bergamo volta amanhã com outras informações quentinhas. Boa terça-feira, Mônica. Até amanhã.